Só quem conhece a sua própria história pode construir o futuro. Foram 50 anos em que vivemos perigosamente, em que vimos nascer cidades e heróis, e sonhamos todos os sonhos. O problema é que nós andamos sempre no fio da navalha. O alívio, eu acho que do brasileiro com o fim da ditadura foi a coisa mais emocionante desses 50 anos. A gente achava que fazendo uma greve geral a gente mudava efetivamente o mundo. Isso é uma das coisas boas no Brasil. Demora, mas aprende. A vida política não é o nosso forte. Desgraçadamente, essa tentativa de salvar a pátria nem sempre dá certo. Nós sempre temos uma certa capacidade de rir de nós próprios. Este primeiro programa da série A História de Todos Nós, 50 anos de Brasil, conta a saga de um país em busca de um sonho, a consolidação da democracia. Vamos reviver alguns momentos em que a luta pela liberdade sofreu pequenas e grandes derrotas. Nestes 50 anos, perdemos a conta dos sustos e sobressaltos e de quantos foram os presidentes, mas nunca perdemos a esperança. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, o testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. A confiança na democracia estava em alta no mundo todo em meados dos anos 40, após o fim da guerra e a derrota do nazismo. Essa esperança de liberdade, que era a palavra mágica, né, de liberdade, ela conduzia todo o mundo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Tudo ia dar certo. No Brasil, também tínhamos derrubado uma ditadura, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Não tinha mais sentido o Brasil com aquela ditadura que vinha desde o 10 de novembro de 37, a ditadura do Estado Novo. Então o Exército derrubou o senhor Getúlio Vargas. Existe um palacete no cacete e consta que foi desocupado o vizinho do... Então é uma época de otimismo. Por que isso? Porque foi derrotado o grande inimigo da humanidade, que era o nazifascismo. O povo voltou a participar da política e em 46 ganhamos uma nova Constituição. Houve muito essa coisa das filas para votar, o sacrifício para votar. As pessoas realmente se interessaram. Enfim, era uma novidade. A democracia agora ia virar lei. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Isso me dava a impressão de que o Brasil estava recuperado para a democracia. O Brasil dava adeus a Getúlio Vargas, um ditador simpático e sedutor. Ainda éramos um país pastoril, que ele governava como um capataz. Getúlio, com simplicidade, despede-se da peonada. Com eles viveu em igualdade, comendo a mesma comida e vivendo a mesma vida simples. É preciso viver com os pequenos para conhecer-lhes as aspirações. Eu peguei a ditadura do Getúlio, depois peguei a ditadura do golpe de 64. Então, a maior parte da minha vida eu passei debaixo de ditadura. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. O Getúlio foi o meu primeiro ditador, né? Eu tive vários em minha vida.
Aqui não há direitos. Escutem bem. Nenhum direito. Apesar da figura simpática de Getúlio, o Estado Novo foi uma ditadura cruel, como todas as ditaduras. Vocês vieram para morrer. Eu assisti nas prisões a verdadeiros atos de vandalismo e de terror. O Estado, os órgãos de propaganda trataram de vender a ideia de que a democracia era nefasta para o Brasil. Getúlio era um gaúcho da fronteira, que chegou ao poder em 1930 e dominou a política brasileira por quase 25 anos. Se o Getúlio saísse do túmulo agora, dava lição à política, todos os políticos que estão no Brasil no momento. Ele ainda era realmente o maior talento político que eu imagino ter havido no Brasil. O de 30 era um Getúlio que correspondia a uma vontade do Brasil de se democratizar, modernizar, etc. O de 37 é um Getúlio mais odioso, porque era de suprimir liberdades e fazer a Constituição de 37 chamada polaca, é uma coisa muito ruim. No conjunto, é impensável o Brasil sem Getúlio. A ditadura desabou junto com o retorno dos pracinhas, que tinham ido lutar na Itália ao lado dos aliados. A entrada do Brasil na guerra, a luta na Itália, etc., gerou uma contradição muito grande, porque os soldados brasileiros, a FEB, né, foram lutar na Europa em nome do quê? Em nome da democracia. Enquanto que internamente o país vivia uma ditadura. Por isso devemos fazer as eleições. Eleições? De que falais, nobre mancebo? Eleição, votação, marmelada. Marmelada. Quer dizer que o povo escolha à vontade o seu condutor. Entendi. Ótimo, ótimo. Então que vença melhor. Liga. Mas quem será o homem? As ditaduras ficaram fora de moda e o país embarcou numa euforia democrática, com um presidente eleito pelo povo, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, embora ele pessoalmente fosse conservador, naturalmente, ele vivia com a história da Constituição, do chamado livrinho da Constituição. Uma anistia geral trouxe de volta os exilados pela ditadura. E até o Partido Comunista saiu da ilegalidade. Conhecemos a legalidade, conhecemos a liberdade, né? Mas apenas por esse período tão curto. Era uma época difícil, porque era uma época de Guerra Fria. Portanto, uma época de anticomunismo muito exacerbado. O Brasil vivia a prosperidade do pós-guerra. E os cassinos celebravam uma festa permanente. Se ganhava muito dinheiro, tinha de uma diversão à noite. Você ia ver shows maravilhosos que vinha de fora. O Brasil começou a conhecer artistas ao vivo de fora. Mas Getúlio não ficou muito tempo longe do poder. Em 1950, ele voltou à presidência pelo voto, nos braços do povo. Ele era um homem que eu digo siderado pelo poder. Era a imagem do poder. Durante a ditadura, Getúlio tinha conquistado os trabalhadores com uma legislação trabalhista avançada para a época. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional.
Agora, Getúlio ia fazer dos sindicatos sua base eleitoral. Era o chamado populismo. Houve uma crescente mobilização da classe trabalhadora, do movimento operário, e nessa espécie de jogo de interesses, onde entravam forças sociais, militares, partidárias, etc., o Getúlio fez uma inflexão, digamos, à esquerda. Nesta encarnação democrática de Getúlio, os brasileiros assistiram a uma arrancada de desenvolvimento. O Estado assumia a dianteira da economia, com investimentos importantes na indústria de base. Ele tinha a visão do Brasil, ele tinha a visão do interesse do Brasil. O discurso nacionalista de Getúlio empolgava as massas em campanhas como a do Petróleo é Nosso, mas dividia políticos e militares. Os militares se dividiram cada vez mais em um setor que apoiava os Estados Unidos, que era chamado de entreguista, e o setor nacionalista, com algumas pontes, em certos casos, com o Partido Comunista. Uma das forças de Getúlio neste período era o rádio. Na época, o único meio de comunicação capaz de alcançar o país inteiro. O rádio, capitaneado principalmente pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, exerceu um papel incrível de consolidação da nacionalidade. Quer dizer, um país desse tamanho, tão cheio de diferença. Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal que assegura a todos. Eu morava no interior de Minas, uma cidade onde a notícia chegava pelo rádio, que a notícia quente chegava pelo rádio. O resto vinha de trem. E manhã nós vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções durando espaço azul. O Brasil dos anos 50 vivia colado no rádio. Era um país que andava de bonde, usava chapéu e se dividia entre duas paixões, Marlene e Emilinha Borba. E com vocês mais um capítulo de O Direito de Nascer. Na minha rua não tinha luz, o sujeito ligava um caminhão no meio da rua, um gerador, ligava o rádio do caminhão e ficava um monte de mulheres em volta do caminhão, no escuro, com vela na mão, ouvindo o Direito de Nascer. Siga para Rúlio Pérez, vem o Casinha, agora fugindo pela direita. Adentro, perigosamente, chutou para gol! Foi pelo rádio, naquela época, que vivemos um dos nossos maiores dramas até hoje. A derrota para o Uruguai na Copa de 50. Ver um país inteiro chorando, todo mundo chorando. Todo mundo, mas chorando assim, chorando como se tivesse morrido a mãe. A boca, quando os teus olhos me olharam. O rádio nos trazia alegrias e tristezas. Como a notícia da morte de Chico Alves, o maior cantor da época. E a voz de Virgínia Lani. A vida é um nó, sassaricando. Todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando. A viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo. Era um assombro, sassaricando, sassaricando. Todo mundo leva a vida no arame. Virgínia também brilhava no teatro de revista. E tinha as pernas mais famosas do país. Getúlio a chamava de a vedete do Brasil. Sassaricando, quem não tem. Eu estava no teatro trabalhando e ele era deputado na época. Aí eu recebi um buquê de flores amarelas, ele me chamava de menina, sempre chamou de menina. Eu recebi as flores e essas flores viraram um jardim. O rádio também era um espaço de debate político. E Getúlio não foi o único a tirar proveito dele. Os discursos do jornalista Carlos Lacerda, seu principal adversário, eletrizavam os brasileiros. Eu nunca conheci nenhum político com maior talento verbal do que Carlos Lacerda. A sua capacidade explosiva de usar bem as palavras era uma loucura. É indispensável
que ele deixe de panos quentes, e ele que não teve escrúpulos para rasgar uma Constituição, rasgue a última hora. É um líder que faz inveja a qualquer um. Todo mundo quer ter uma figura daquelas a seu lado, né? Goste ou não se goste. Lacerda foi comunista na juventude. Depois virou anticomunista radical. Era um conspirador por vocação. Lacerda fez e derrubou presidentes. E foi ele quem armou a tempestade que levou ao fim de Getúlio Vargas. Em 1954, ele estava à frente de mais uma campanha contra Getúlio. Por isso, quando sofreu um atentado, todos suspeitaram dos homens do presidente. E a partir daí, realmente, a posição do Getúlio se torna insustentável. Claro que havia uma pressão muito grande, porque o Getúlio era acusado do famoso Mar de Lama. Quando você vai ver o Mar de Lama, não era mar nenhum, você atravessava com talvez a lama pelo tornozelo. Era uma coisa lá dos purões mesmo, o Getúlio não estava envolvido em nada, mas foi alcançado pela imagem. Os tiros mataram um major, Rubens Vaz. E como o atentado tinha sido planejado pela guarda de Getúlio, os militares exigiram a sua renúncia. Aí criou, então, um caso, porque toda aquela geração, vamos dizer, de majores da aeronáutica, do exército, capitães de corveta, fragata, não aceitaram aquele estado de coisas. Pela maior glória do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que representam nesta emergência as tradições da honra nacional e o próprio futuro da pátria. Via-se Vargas cercado de pessoas muito à esquerda. Então, as desconfianças dos seus opositores eram muito grandes. A pregação do Lacerda e o incidente da Toneleiros, tudo isso terminou voltando a opinião pública contra o Getúlio. Até que às 8h30 da manhã, o repórter Esso, né, anuncia que o Getúlio tinha acabado de se matar. Foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida, foram as lágrimas. Daria para fazer um açude, meu amigo. As lágrimas do povo brasileiro pela morte desse grande estadista que foi Getúlio Vargas. E o povo tomou conta da própria cerimônia, quer dizer, ou seja, não houve possibilidade de organizar, por exemplo, a visitação ao corpo no catete. O povo invadia tudo. Getúlio deixou uma carta-testamento em que oferecia sua morte ao povo brasileiro. Daí por diante, até mesmo uma demagogia trabalhista tomou conta do país e era o Getúlio morto bem maior do que vivo. E aí aquele mesmo pessoal que estava contra o Getúlio começou a gritar, mataram, e sair para a rua e iniciou-se uma reação popular que deu no que deu. Houve uma grande pancadaria, porque aí o povo partiu para cima do exército, para cima da polícia, partiu para qualquer símbolo de poder que tinha ali, ninguém controlou. Hoje, a capital do Brasil é um espelho das nossas esperanças e frustrações. Mas a cidade que nasceu para afirmar o nosso potencial como nação é também o emblema de um momento muito especial da vida brasileira, de um tempo que deixou saudade.
Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. E isto é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova. Foi um momento de euforia total, não é? De repente parecia que o Brasil era um país deslumbrante, liberdade total e absoluta. Que a gente então tinha o orgulho de uma identidade nascente, a gente tinha certeza que ia conseguir tudo com uma facilidade extraordinária. Eu tenho a grana, minha cor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Era uma fase de otimismo em todo o mundo, embalada pela prosperidade do pós-guerra. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere. Em 1957, quando os russos lançaram o primeiro satélite, o Sputnik, o futuro parecia ter chegado. O próximo passo era a Lua. No Brasil, tínhamos a Cidade Maravilhosa. E os olhos verdes de Marta Rocha. A baiana que deixou de ser Miss Universo por causa de 2 polegadas. O Brasil ficou revoltado, porque achou que eu que devia ter tirado o primeiro lugar. Fui recebida como a Miss Universo. Ou talvez mais do que a Miss Universo. Porque o Brasil se sentiu injustiçado. No esporte, depois da derrota para o Uruguai na Copa de 50, tivemos a doce vingança. E em 58 trouxemos da Suécia o título de campeões mundiais. Nesse clima de otimismo, Brasília era a promessa de um novo tempo. Ela ia levar o progresso para o interior do país e integrar todos os brasileiros. Brasília foi uma coisa fantástica, né? Era a fúria que o Brasil tinha para se expandir. O país era litorâneo, né? O Brasil era desconhecido, tudo era índio, Goiás era índio, Mato Grosso, todo mundo achava que só tinha índio. Em 59, todo o plano piloto era um imenso canteiro de obras, onde se misturavam as mais modernas e as mais rudimentares máquinas acionadas. A nova capital surgiu da audácia de um visionário, Juscelino Kubitschek, um brasileiro que fazia tudo parecer possível. Fez o povo brasileiro acreditar nele mesmo. Ele fez o povo brasileiro ter esperança. O Juscelino teve essa característica de mobilizar a sociedade brasileira, de dar à sociedade brasileira uma enorme confiança. Não era um homem que se deixasse vencer pelas dificuldades, não ficava só olhando para o umbigo, ele via mais na frente. Brasília foi ganhando forma na arquitetura futurista de Oscar Niemeyer. Ela ia mostrar ao mundo a força de um país novo. A gente tem a impressão que a gente está construindo qualquer coisa de novo. Que a vida ia mudar, que os pobres iam ficar menos pobres e os ricos menos ricos. Quem ergueu a cidade do nada foram os candangos. Milhares de brasileiros que vieram do Nordeste em busca de um sonho. Juscelino me chamou. Eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me
me chamou. Eu vou morrer de saudade do paisão. Eles estavam orgulhosos até com o que faziam. É fantástico sentir como eles estavam contentes, pensando em estar fazendo a capital do Brasil. Isso ia ser bom para eles. Eu vi a cidade crescer na minha frente. Ainda se instalavam os acessórios da escola quando as aulas foram iniciadas. Porque a cultura não pode esperar. Não se perde tempo em Brasília. Isso fez a gente decidir a vida. Porque ali estava o futuro. A gente via o futuro concretamente naquele momento. Cobertos pela poeira vermelha do Planalto, os candangos levantaram a cidade em menos de 1000 dias. O Brasil era um canteiro de obra, trabalhava de noite, né? O povo de noite trabalhando, de noite trabalhando. E todas as obras de Brasília, isso que é importante. Tinha uma placa assim, início do dia tal, tantas horas. Inauguração, dia tal, às tantas horas. E todas foram inauguradas no dia, na hora. Eu que assisti aquilo nascer, parece um milagre. Porque não é fácil em 4 anos fazer uma cidade, fazer as ruas, as praças, os prédios, dar vida àquilo, ver aquilo palpitando, aquele deserto imenso, né? A inauguração, em abril de 1960, foi uma festa e parecia justificar todos os sacrifícios. A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. O Brasil finalmente saía do litoral, onde ficara confinado por quase 500 anos. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo? Parte da história desses anos dourados começa nesta cidade de Minas, Diamantina. Uma das capitais da mineração no Brasil colonial, hoje ela é mais conhecida mesmo como a terra de JK. Juscelino era um presidente tão alegre e comunicativo que o povo o chamava pelo apelido Nonô. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. Foi talvez o último presidente feliz que o Brasil teve. Ele gostava de ser presidente. Ele gostava de dançar. Então, tinha as festas quando era governador, ia para o interior e dançava com todas as mulheres na festa. Feia, praga, magra, gorda, dançava. E gostava de dançar. Juscelino era médico de profissão, mas conquistou a presidência por suas realizações no governo de Minas, onde criou a fama de tocador de obras. Ele era muito irritado com essa história do Brasil de amanhã, o país do futuro. Ele achava que devia ser o país do presente. O governo JK ficou na memória nacional como um tempo feliz e democrático. Mas a democracia esteve várias vezes sob a ameaça de golpes militares. Houve Jacarecanga, houve Aragaças, houve uma série de rebeliões militares e paramilitares extremamente danosas do equilíbrio político do governo. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República. Juscelino foi eleito em 1955, ainda sob o impacto da crise que tinha sacudido o país com o suicídio de Getúlio Vargas. A sua vitória significava, em parte, a volta do getulismo, que tinha indicado seu companheiro de chapa, João Goulart. Por isso, os antigetulistas fizeram de tudo para impedir a posse.
À frente desta campanha estava Carlos Lacerda, o jornalista cujos discursos tinham contribuído para a queda de Getúlio e que ainda ia se envolver no afastamento de outros 2 presidentes. Criaram, por exemplo, essa sigla JK para estigmatizá-lo. Foi Lacerda quem inventou o JK, ele adotou o JK. A crise foi se agravando. Não era tanto contra o Juscelino, era mais a prevenção com Jango. Desta vez, os militares estavam divididos. E o ministro da Guerra, general Teixeira Lott, colocou suas tropas na rua para garantir a posse de Juscelino. Os rebeldes ainda tentaram resistir e embarcaram num navio de combate, o Tamandaré, com o plano de instalar um governo paralelo em Santos. Mas antes de chegarmos a Santos, o capitão dos portos passou uma mensagem para bordo explicando a situação em São Paulo. Não era bem aquela que esperava o presidente Carlos Luz. Esse episódio seguia um roteiro cheio de lances tragicômicos. O navio de guerra dos rebeldes estava avariado. Os tiros trocados entre revoltosos e tropas legalistas eram de festim. E durante longas horas, o Brasil teve 4 presidentes da República. Um era o presidente oficial, Café Filho, que estava de licença por problemas de saúde. Outro, o presidente em exercício, Carlos Luz, que aderiu à rebelião. Aí a presidência foi parar nas mãos do presidente do Senado, Nereu Ramos. Sem falar em Juscelino, é claro, que tinha acabado de ser eleito. Juscelino assumiu ainda em clima de incerteza. E 2 semanas depois, teve de driblar outra rebelião. Agora, eram oficiais da aeronáutica, tentando iniciar uma guerrilha em Jacareacanga, na Amazônia. A quartelada durou poucos dias, mas JK passou o resto do governo cortejando os militares. Ele achava assim, para ele governar o país, ele tinha que pacificar o país, principalmente as Forças Armadas. O presidente Kubitschek passa e revista a tropa da aeronáutica formada em... E o Juscelino, muito esperto que ele era, ele viu que ele não devia meter a mão em cumbuca. Então, em vez de ele se meter na confusão social, ele resolveu criar Brasília, que não tinha nada a ver com a história. Como os caras brigando, né, sobre um problema sério, uns outros chegam assim, sabe de uma coisa? Vamos ao cinema? Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva pra Inglaterra de 82 bilhões. Ah, mas que ladrões! No seu esforço para agradar aos militares, Juscelino chegou a comprar um porta-aviões, o Minas Gerais, que acabou criando mais confusão. A Marinha acha, ou sempre achou, que o avião era como se fosse um canhão, fazia parte do navio. Então, os aviões deviam ser de marinha. Naturalmente, a aeronáutica não queria perder aviões. O Brasil que elegeu Juscelino era um país pobre e agrícola. No Nordeste, as secas provocavam migrações em massa. Toda a nossa vida era vivida em função do clima, né, da chuva ou não, de ter ou não inverno, porque aquilo era que determinava a permanência ou não da família naquela cidade. Nas cidades, as favelas começavam a inchar, especialmente no Rio. E com este sonho de que se você vier para o Sul Maravilha, a tua vida vai melhorar. Entende? Você vai trabalhar na indústria, vai trabalhar na construção civil. Era uma vida muito mais sofrida, as oportunidades eram menores, né? A distância entre a elite, a classe média e o povão era muito maior. Era esse Brasil atrasado
que Juscelino prometia transformar com um ambicioso plano de metas. Nós íamos avançar 50 anos em 5. Se eu quero ser o presidente, porque eu vou ter 30 metas, eu vou construir Brasília, eu vou abrir a economia, eu vou instalar a indústria automobilística aqui. O Brasil importava tudo, até alfinete o Brasil importava. Então, com isso, ele começou a fazer, o que eu tenho que fazer? Tenho que trazer indústria para o país. Voar, 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 voar para bem distante, até Versailles, onde 2 mineirinhas, valsinhas, dançam como debutante. Interessante. As bases para a industrialização tinham sido lançadas na década de 40 por Getúlio Vargas. Mas Juscelino queria acelerar o processo com capital e tecnologia estrangeiros. O país que importava tudo ia fabricar automóveis. O Juscelino, ainda candidato, tinha uma visão muito grande de que ele precisava ter um papel histórico no Brasil. Ele sabia que o Brasil, no momento internacional, estava vivendo uma oportunidade de deslanche. Nós começamos com o Romizeta, que era pouco maior que um triciclo, mas era brasileiro. Depois vieram aqueles carros que hoje são quase relíquias. O DKV Vemag, o Cinca Chambord, nossos primeiros Fuscas. Com a inauguração das fábricas da General Motors, da Ford e da Volkswagen, surgia todo um polo industrial nos arredores de São Paulo, o ABC. E nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. Os carros saíam das fábricas e era preciso abrir estradas para eles rodarem, além de construir hidrelétricas e produzir aço para as novas indústrias. O Brasil virou um imenso canteiro de obras. A indústria naval, a indústria pesada, aí começou a trazer indústria e começou a gerar emprego. Emprego. A economia decolava e o entusiasmo tomava conta do país. De repente, tudo era novo. Desde a música até o cinema. E é do Brasil também. Era a descoberta da possibilidade da identidade brasileira. Quer dizer, refletida em tudo, eu estou falando com você, na literatura, na poesia, na música, na bossa nova, no cinema novo. Foi a era Juscelino que abriu as possibilidades para essas descobertas, para essas aventuras. Aquela história de 50 anos em 5, né? Construção de Brasília, indústria automobilística nacional, tudo aquilo mudou a cabeça do brasileiro. No esporte, tivemos uma constelação de estrelas. Parecia que o mundo se curvava ao nosso talento. Foi a época de Maria Esther Bueno, que conquistou o maior título internacional do tênis, a Taça de Wimbledon, na Inglaterra. Nos ringues nascia um mito, o galo de ouro Éder Joffre, 2 vezes campeão mundial e até hoje um dos grandes do boxe. No futebol, surgia o atleta do século. Em 58, com seus gols inesquecíveis, Pelé ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo. A taça do mundo é nossa, com o Brasil não há quem possa. How
Vera Vancini, Cida Alves, Daniela Azevedo. O Brasil também estava descobrindo outra maravilha da época, a televisão. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Em 1950, fomos o 4º país do mundo a inaugurar o sistema. Alô, tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço. Graças à ousadia do magnata Assis Chateaubriand. E o que eu me lembro era que ninguém entendia nada de televisão. Toda hora a televisão saía do ar e botava um anúncio lá, desculpe a nossa falha. Tudo na base do improviso, mas se ensaiava, se decorava bem e fosse o que Deus quisesse que fosse, compreende? A novidade era tanta que só dias antes da primeira transmissão, alguém se lembrou de que não havia aparelhos de TV no Brasil. O Chateaubriand comprou vários aparelhos para distribuir, para as pessoas verem, porque não tinha ninguém para ver. Ia botar uma televisão no ar e ninguém tinha aparelho de televisão. Aí você vê que loucura que era. Na espuma cremosa, gostosa, do sabonete Zestinho. Realiza-se no Copacabana Palace a Festa das Rosas. Senhoritas de nossa sociedade desfilam exibindo modelos. O Brasil estava se transformando. Pela primeira vez, o número de brasileiros nas cidades se igualou à população do campo. E a produção industrial superou a agrícola. A economia crescia a uma média de 8% ao ano, um desempenho que só seria retomado 2 décadas depois, durante o chamado Milagre Brasileiro. A filosofia dele era a seguinte, é desenvolver o país a qualquer jeito. Então ele fez, desenvolveu a nossa própria custa, né? Desenvolveu o país. Deu dinheiro para industrial, para a indústria do vidro, indústria de eletricidade, de louça, de cimento, do diabo a quatro. O crescimento acelerado teve um preço: a desordem nas contas públicas, que começou com a construção de Brasília. A preços de hoje, ela custou 155 bilhões de dólares. O Juscelino usou as reservas técnicas para construir Brasília. Quer dizer, na esperança de que depois Brasília ia devolver esses recursos. Não devolveu, quebrou o sistema. Toda a máquina administrativa do país foi levada do Rio para Brasília a peso de ouro, né? A peso de tudo que você possa imaginar para poder mudar a capital em 5 anos, custasse o que custasse. Até hoje, aliás, Brasília não se autossustenta. Brasília ainda é sustentada pelo governo federal. Para pagar as contas, o governo de JK começou a fabricar dinheiro. A inflação deu um salto e dali para frente só iria crescer. Havia essa noção de que a inflação não era um mal assim tão importante, que a inflação até fosse benéfica, né? Nesse caso, eu prefiro ver se consigo adiantamento lá no serviço. Até que a ideia não é ruim. Ah, é ótima! Mas é bom não esquecer que chega o fim do mês e tem um monte de bugiganga para pagar. Depois, não quero ver ninguém se queixando aqui em casa. Juscelino era tolerante em relação à inflação. Naquele tempo ainda se considerava a inflação como uma espécie de champanhota, de poucos malefícios e bastante excitante. Para quem vivia de salário, a crise doía no bolso e o país assistiu a uma série de greves e protestos. Os sindicatos se uniram em centrais operárias para ganhar força política. Existe uma intensa mobilização da sociedade. E com a entrada de setores que tinham tido um papel muito reduzido, né? Que eram os setores do campo. No Nordeste, os lavradores também se organizaram e criaram as ligas camponesas. Era um assunto proibido no país.
falar em reforma agrária era uma coisa assim, tida como absurda, dada a reação que aquilo provocava. Os estudantes engrossavam os protestos de rua. Para eles, o vilão da crise eram os Estados Unidos, que impunham condições para fazer novos empréstimos. Mas, apesar das dificuldades, o país vivia um clima de liberdade como poucas vezes em nossa história. Tínhamos desenvolvimento e democracia. Foi um tempo muito bonito que o Brasil viveu. As liberdades estavam aí mesmo para a gente usufruí-las. Até o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que tinha passado quase toda a vida no exílio ou na prisão, pôde enfim circular como qualquer cidadão. Prestes deixa a vida clandestina, escondido do mundo, para viver no Rio de Janeiro, cercado de visitantes, em contato com todos os partidos políticos, etc. Mas o governo que começou driblando um golpe militar ia chegar ao fim sob a mesma ameaça. Enquanto o país se preparava para novas eleições, oficiais da aeronáutica conspiravam contra as urnas e tentaram instalar um novo foco de guerrilhas. Desta vez em Aragarças, Goiás. Esse é um dos indícios de que nem tudo eram flores na época do Juscelino. Kubitschek, que tinha feito um belo governo, não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger. E foi eleito, com o apoio dos udenistas, um populista, um aventureiro chamado Jânio Quadros. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura. A posse de Jânio parecia a consagração da democracia. Um presidente eleito passava a faixa para um sucessor, também escolhido pelo povo. Senhor presidente, o governo de Vossa Excelência que ora se finda terá marcada na história a sua passagem. Jânio surgiu na política brasileira como um cometa e fez uma carreira completa, de vereador a presidente. Era uma máquina de fabricar votos, né? Valia tudo. Era um homem que vinha trazer a reformulação dos princípios políticos do Brasil. A moralidade, a severidade, a austeridade. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos e a voz de comando. A primeira campanha do Jânio foi a campanha feita com o slogan do Tostão contra o Milhão. Ele era o Tostão. E o Tostão ganhou. As promessas de Jânio empolgaram os brasileiros. E sua posse foi cercada de entusiasmo. Era esperança na democracia. O Jânio é essa bandeira. Vamos renovar tudo, vamos passar o Brasil a limpo. O governo Jânio Quadros é um governo cheio de lições. Mostra como um cidadão que é capaz de impor à sociedade uma credibilidade enorme pode fazer as coisas mais absurdas. O Brasil brejeiro dos anos 50 ganhou um síndico mal-humorado. Ele proibiu o biquíni nos desfiles de Miss, as corridas de cavalo, o lança-perfume no carnaval e até as brigas de galo. O Jânio era um homem com mania de grandeza, não é? Um homem com mania de grandeza fora da bitola, inteiramente fora da bitola, e um ditador em potencial, né? Não achaste, poderoso Sansão, que essas novas leis estão criando confusão? Deixa a confusão. O governo é isso mesmo. Pelo menos na minha terra é assim. Desembarca em Havana, capital de Cuba. Jânio queria governar sozinho e se isolou de seus antigos aliados. Carlos Lacerda estava uma bala. E vocês sabem o que era Carlos Lacerda, não é? Quando era cutucado. Ele entrou em choque com o Congresso e perdeu. Todos os presidentes que tentaram levar a ferro e fogo ou fazem ditadura, quando foram os golpes, e é uma coisa ruim,
ou então, quando não fazem isso, eles caem. Em agosto de 1961, menos de 7 meses depois da posse, veio a renúncia. O Jânio quer ter poderes maiores para governar, percebe que ele vai ter resistências no Congresso e tenta um golpe, né? Um golpe branco de consequências catastróficas para o país, não é? Não havia dúvida nenhuma que o Jânio queria dar um golpe. Numa carta enviada ao Congresso, Jânio responsabilizou forças terríveis pela sua renúncia. Ele imaginava que os militares não aceitariam a sua renúncia porque o governo passaria a João Goulart. De Jânio, nós estivemos tão à beira da guerra civil. Era o começo de uma crise que iria desembocar depois no golpe militar de 1964. O Brasil entrava no sufoco do autoritarismo justamente quando lá fora se assistia a uma explosão de liberdade. Eram os anos 60, um período cheio de emoções, a década que mudou o mundo. Foram anos riquíssimos em todos os sentidos. Aí vem rock and roll e todos os movimentos hippies, as formas novas de contestação por parte dos jovens no mundo inteiro. Foi quando conhecemos uma banda chamada Beatles. E as guitarras do Iê 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 enchiam as tardes de domingo. Céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a te esperar. Por favor, agora, Senhor, agora, por favor, pare, agora. A juventude, eu acho que se identificou tanto conosco naquele momento, porque era uma coisa de liberdade, de querer ser feliz. Havia um componente também de atitude, um componente de questionamento dos costumes. Os hippies propunham um modo novo de viver. Freedom, 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 freedom. E um pouco por toda parte, os jovens foram para as ruas sonhando em fazer uma revolução. Foi a geração que pretendeu mudar o mundo, né? Mudou muita coisa. Um dos slogans de 68 era "Seja realista, peço o impossível". Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. No Brasil, o tempo fechava com o golpe militar de 64, que derrubou o presidente João Goulart, um governo tumultuado que tinha dividido o país. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar pela reforma da sociedade brasileira. Então eu participei da Revolução basicamente contra a desordem que já estava imperando no país. O
Brasil de 64 estava, na verdade, num caminho muito grave. Eu não acredito que o Brasil caminhasse para a esquerda, isso é pura conversa. O Brasil caminhava para a desorganização total. Subitamente desmoronaram todos os sonhos, não é? E a realidade dura de um regime militar que veio armado e violento. O golpe veio acompanhado de repressão política e abriu um novo ciclo de restrição às liberdades no Brasil. Foram 20 anos terríveis para qualquer pessoa que pensasse neste país. Foram anos de chumbo mesmo. A maioria da população apoiou a ação militar. Os meus companheiros de serviço, principalmente os mais velhos, eles estavam eufóricos com o fato do Exército ter dado o golpe militar. E a coisa que eu mais ouvia de comentário era o seguinte: olha, porque agora o Exército vai resolver o problema do Brasil, agora o Exército tomou conta, agora sim o Brasil vai melhorar. A classe média queria o golpe, né? Ele foi recebido, mesmo alguns dos golpistas achavam, há muitos golpistas sinceros assim, que achavam que realmente era a salvação do Brasil. Eu saí dos quartéis a pontapé, vamos dizer, em metáfora, né? Pelas mulheres. As mulheres que saíram para a rua. O novo presidente era o general Humberto Castelo Branco. Mas a expectativa era de que o poder seria devolvido aos civis. O que estava na cabeça dele era que a revolução durasse o menor tempo possível. Não era ficar 20 anos no poder. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Ele era fundamentalmente um democrata e queria que os militares ficassem pouco tempo no poder. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. As pressões pela redemocratização começaram logo depois do golpe. Mas dentro das Forças Armadas ganhava peso a ideia oposta. Uma permanência mais prolongada dos militares no poder. Militares, na ocasião chamados da linha dura, que achavam, inclusive, que o presidente Castelo Branco já tinha se dissociado um pouco dos ideais da Revolução de 64. Para eles era aquele negócio, pau nos comunistas, pau na subversão, era linha dura. O presidente Castelo Branco era pau no comunismo, dentro da lei. Pau na subversão, dentro da lei. O presidente da República lê a justificativa do ato institucional número 2, recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. O regime militar foi se consolidando com a edição dos chamados atos institucionais, que reduziram o espaço democrático. E houve um momento em que as pressões contra o Castelo Branco eram muito grandes, porque se ele queria eleições diretas, a revolução em si não queria. E houve um momento em que ele estava praticamente deposto. De uma vez o Castelo se despedindo de mim aqui em Brasília, né? E o governador disse: parceiro, você veja, você me conhece há quanto tempo, né? Dos meus pensamentos, eu participei disso, sei que é fácil entrar na ditadura, o difícil é sair dela. Castelo Branco não conseguiu passar o governo para um civil. Seu sucessor foi o Marechal Arthur da Costa e Silva, um militar que veio para endurecer o regime. O Costa e Silva liderava os homens mais duros, os homens de ação,
os homens que achavam que agora era para valer, tá? A famosa linha dura. Com Costa e Silva, o confronto entre democracia e autoritarismo se intensificou. Estudantes e intelectuais de esquerda organizavam manifestações cada vez mais barulhentas. E a direita militar via, por trás de tudo, a mão do comunismo internacional. As greves estavam proibidas, mas havia um arroxo salarial e os trabalhadores começaram a protestar. Os estudantes abriram uma frente barulhenta de contestação ao regime e fizeram das passeatas um rito de passagem. Era uma geração que não tinha medo da ousadia, não tinha medo da revolta, era proibido proibir. Era uma geração que estava desabrochando, sem medo do desconhecido, sem medo do risco. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. A polícia aparecia, antes de brigar, nós dissolvíamos a manifestação. Íamos nos reagrupar meia hora depois, num lugar um pouco mais distante. E aí começamos outra passeata. Essa efervescência ficou registrada nas crônicas do escritor Nelson Rodrigues, que satirizava intelectuais e estudantes com a expressão esquerda festiva. Ele me sacaneou, dizendo que eu estava falando pão para o povo chupando chicabom. Ele via o óbvio, que não tinha um só operário nas passeatas, só ele viu isso. A maioria da juventude não estava presente nesse movimento de contestação ao governo. A maioria da juventude seguiu a sua vida normal. Nessa época, o Rio ainda era a capital política do país e foi palco das manifestações de protesto que se intensificaram em 1968. Uma vez eu fui ao gabinete do ministro da Justiça na época. E estávamos lá quando houve um movimento no centro do Rio de Janeiro. Começaram a soltar bomba de gás lacrimogêneo. E o gás subiu e entrou pela janela do ministro. E nós todos na sala começamos a lacrimejar. E de repente entra a esposa do ministro, furiosa. Onde é que você está com a cabeça? Estão atirando nos estudantes. Foi no dia em que mataram aquele menino. O menino era o estudante Edson Luiz de Lima Souto, baleado durante uma passeata por causa do preço das refeições num restaurante universitário. Foi morto, inclusive, sem nenhum ato de heroicidade e tal, mas saiu na baderna, como saiu outro, e o imbecil do militar puxa um revólver e atira no menino e mata. Caminhando e cantando. A morte do estudante abriu uma temporada de manifestações contra o regime, que culminaram na famosa passeata dos 100 mil. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Já era mais ou menos esperado um enrijecimento do regime, até porque havia também uma evolução do movimento de oposição. Estavam atingindo as raias, entendeu? Daquilo que é inimaginável. Porque nós estávamos sofrendo demais na mão dessa gente. Não ficamos só em passeatas e tudo, mas há sequestros, há assaltos a banco. Esse é um FAL, fuzil automático leve. Muitos militantes de esquerda se voltaram para a luta armada e tentaram implantar focos de guerrilha no interior. Havia uma mocidade aí jovem, tinha até a mulher, moça com metralhadora na mão. Aquilo virou-se era uma folia participar, parece que era uma honra para ele. Pessoal esquerdinho e tal coisa. Assalto! Cala a boca! Todo mundo no banheiro! Rápido! Anda, mão no balcão!
Esses militantes também assaltavam bancos em nome da Revolução. Eu acreditava que realmente a luta armada era o único caminho, né, que nós tínhamos para resistir à ditadura militar. Pensa na situação que nós estamos, Cirilo. Nós somos 6 desarmados, meia dúzia de revólveres. É assim que a gente vai enfrentar o exército? Não. É com determinação. Daí surge uma outra forma de delírio, quer dizer, o pessoal que achava que podia derrotar o exército brasileiro e mudar a sociedade com meia dúzia de rapazes sem prática e com armas de fogo, etc., e táticas de guerrilha urbana. Né? E foi realmente um fracasso terrível, foi um massacre. Muitos destes jovens se inspiravam no exemplo da Revolução Cubana e tinham um guerrilheiro como herói, Che Guevara. E o Che era um personagem absolutamente quixotesco e que inflamou a juventude, inflamou a gente. Um personagem que dizia como é bom morrer numa praia estrangeira por um ideal puro. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! O clima de contestação também tomava conta das artes, que se debruçavam sobre os problemas brasileiros e buscavam novas formas de linguagem. Foi um recrudescimento da cultura, porque isso, como eu disse, criou um brio nos artistas e nos intelectuais que começaram a defender violentamente a democracia, não é? A liberdade de expressão, e aí houve um movimento oposicionista cultural da maior riqueza, foi muito importante. A gente tinha aquela ambição, aquela vaidade sadia de mudar a linguagem, de estar se opondo a alguma coisa. As mudanças alcançaram até as telenovelas, que já eram mania nacional. Depois dos dramalhões dos anos 50, as histórias ficavam mais parecidas com a vida real. E surgia um anti-herói, Beto Rockefeller. Ah, tá certo. Você tá ficando velho, viu, Vitório? Acho que de tanto tempo você ficar debaixo de um carro aí, você tá ficando lelé da turma. A música popular buscava novos rumos com os festivais de MPB. Mas as plateias se dividiam como torcidas de futebol, entre as canções românticas e as políticas. Vocês ganharam! Vocês ganharam! A música popular acabou ficando como porta-voz das grandes interrogações, dos grandes questionamentos. Tem dias que a gente... A rebeldia dava o tom também no teatro e acabou atraindo a violência de grupos anticomunistas. De repente, ou foi o mundo então que cresceu? Roda Viva foi atacado, bateram em Marília Pêra. Era uma coisa de uma covardia, de uma estupidez terrível. Tem coisa, hein? Corre, mano! Corre! Toda essa agitação incomodava os militares. A chamada Revolução de 64, que tinha sido feita para botar ordem na casa, como se dizia na época, estava em xeque. E então veio o golpe dentro do golpe. Numa sexta-feira 13, a ditadura envergonhada se transformou em ditadura sem disfarces. Era uma espécie de vara curta com a qual a gente estava futucando o bicho, né? Um pouco. Então eu sentia, eu achava que a barra ia pesar. A gente vai devagar, vai passando a mão até o momento em que dá uma palmada. O pretexto para o endurecimento foi o discurso de um jovem deputado, hoje jornalista Márcio Moreira Alves, que propunha um boicote às Forças Armadas. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrassem que a presença de seus filhos neste desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas.
O boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com os cadetes e namoram os jovens oficiais. Isso aí cutucou demais as Forças Armadas. Os militares, os chefes militares, receberam cópia desse discurso tolo do Márcio, que aí foi mimeografado e passado, era mimeógrafo, né? Passaram para todos os quartéis, aí uma revolta brutal. Encontraram neste discurso o pretexto que queriam para fechar o Congresso e para dar o golpe. A linha dura exigiu a punição do deputado. Mas o Congresso negou a licença que seria necessária. Poucos dias depois, o governo acabou com os últimos vestígios do Estado de Direito, por meio de mais uma lei de exceção, o Ato Institucional número 5. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. As palavras são do presidente Costa e Silva, na reunião do Conselho de Segurança Nacional que aprovou o AI-5. Eu me lembro, dia 13 de dezembro de 68, 69, o ano de 69 foi um dos maiores baixos astrais da história do Brasil. Mas foi uma resposta, não sei se um pouco exagerada ou não, mas que teria que ter havido. O AI-5 foi uma palmada. Não, o AI-5 foi uma guilhotina. Jarbas Passarinho era ministro do Trabalho e estava entre os que aprovaram o AI-5. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Eu não usei outra palavra, falei ditadura. E se eu não tenho alternativa, as favas, os escrúpulos de consciência. Foi assim que eu votei. O AI-5 foi uma contingência desagradável, na verdade, mas, na minha opinião, naquele momento necessária. Eu assinei o AI-5, assinaria hoje outra vez, se tivesse nas mesmas condições. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. No momento em que invadiram minha casa para me prender, eu fui reclamar, né? A minha mulher falou: cadê a ordem de prisão? O senhor tem algum mandado de prisão contra ele? Aí o cara disse assim: ouça, e a televisão estava ligada e estava o Gama e Silva lendo: ficam suspensos todos os direitos, era o ato institucional número 5. O AI-5 colocou o Congresso em recesso, acabou com as liberdades e instituiu até a pena de morte para os opositores do regime. A política virou uma espécie de guerra, tá certo? Do bem e do mal. Ô filha da puta! Que passa aí? Anda, anda! Ô Marcia, ajuda aqui! Fica aí você mesmo, rapaz! É, chegando! Entra aí! Havia um consenso de que aquilo não ia durar. Esse era a ideia central. Não, isso aí não pega, não vai dar certo e tal. O verdadeiro golpe militar foi em 68. Até 68 não era uma coisa terrível. Tinha havido em 64 uma função de prisões, mas não era uma coisa horrorosa, ficou em 68 em diante. Poucos dias antes do Natal, um arrastão colocou atrás das grades centenas de brasileiros. Inclusive o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda, um dos articuladores do golpe militar. Nós passamos as vésperas de Natal panfletando, querendo dizer: olha, houve alguma coisa, nós perdemos as liberdades que tínhamos, houve um golpe dentro do golpe, no AI-5, porque tudo ficou mais difícil,
mas a população já estava no espírito de Natal. Os compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam entre os presos políticos naquele final de década. Uma tarde, nos levaram para o pátio do quartel, diante de um pequeno contingente da tropa. Aí nos rasparam as cabeças. A minha e a do Caetano. Depois de libertados, Caetano e Gil tomaram o mesmo rumo de muitos outros brasileiros naqueles tempos: o exílio. Como despedida, Gil deixou uma canção que entrou para a antologia da música popular. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô. Então essa ideia do Rio de Janeiro continua lindo foi uma ideia forjada nesse dia da saída da prisão. E que eu vim a trabalhar na canção no dia em que voltava para Salvador, depois de acertar aqui no Rio a nossa saída minha de Caetano. A maioria dos brasileiros nem ficou sabendo dessas prisões, por causa da censura, que muitos já conheciam da outra ditadura, a de Getúlio Vargas. Para nós artistas, a ditadura militar foi pior. Bem pior que a do Getúlio. O Getúlio era, ao contrário, era muito amigo dos artistas. Fazia muita média com os artistas, passava o Natal com os artistas, o Ano Bom com os artistas. Já a ditadura militar, não, ela tinha raiva de artistas, prendia artistas, e deixava incomunicável, cometeu muitas injustiças, né? Censura era uma censura muito dura, era uma censura policial. A censura, ela tem que existir. Tem que existir, sobretudo, num regime forte, porque nós vivemos em democracia. Era democracia, mas era um regime autoritário. A censura decidia o que os brasileiros podiam ler, ouvir e assistir. Proibia livros, letras de música e peças de teatro. A vantagem dos clássicos naquela época é que eles não podiam censurar. É verdade que uma ocasião eles quiseram prender Sófocles, né? Quando eu estava levando o Édipo Rei, justamente. E aí entrou um sujeito da Polícia Federal no teatro perguntando onde estava o Sófocles, que ele queria prender. Poxa. Será que eu sou gente? Duvido que gente de verdade viva assim, um aporrinhando o outro, um se servindo do outro. Eles me perseguiam pessoalmente, até que chegou um ponto que eu não trabalhava mais. Não podia mais trabalhar em televisão, não podia trabalhar em rádio, não podia trabalhar em jornal. Maybe we can come without touching. A censura confundia sexo com subversão. Por isso, os filmes mais ousados desapareceram dos cinemas. Okay. E até um balé, o Bolshoi, foi impedido de se apresentar no Brasil, porque vinha da União Soviética. Os militares, que estavam acostumados a intervenções políticas rápidas, agora vinham com muitos planos. Eles tinham uma proposta para a construção do Brasil grande. Depois do desenvolvimentismo de JK, iríamos viver um milagre nos trópicos. Este é um país que vai pra frente. O chamado milagre brasileiro, que é uma coisa superficial e era uma coisa torta, mas que agradava. Em primeiro lugar, não houve milagre nenhum. Milagre é feito sem causa. Eles tinham um milagre com boas causas. E a principal causa dele foi o trabalho dos brasileiros. É um país que canta, trabalha e canta, é o Brasil do nosso amor. Nos anos 70, o Brasil retomou a marcha para o oeste. Antes, a fronteira tinha se ampliado com a construção de Brasília. Agora, uma rodovia ia atravessar a selva, a Transamazônica. O qual abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas em plena selva, ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. Uma série de obras gigantescas trazia de volta o entusiasmo dos anos JK. Foi um momento de grandes reformas no Brasil. O Brasil realmente se modernizou dramaticamente. O
presidente se chamava Emílio Garrastazu Médici. E o Brasil vivia os anos mais duros da ditadura militar. O Médici, para mim, foi o melhor presidente que nós tivemos, Médici. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. Nos primeiros anos do regime, o país tinha apertado os cintos em nome do controle da inflação. Mas Médici já pegou a casa com as contas em ordem e com os ventos internacionais soprando a favor. Pudemos aproveitar uma economia que já estava mais eficiente, que estava muito mais sólida, que tinha passado por uma dramática dificuldade, uma recessão duríssima. Então, nós ligamos o plug no mundo e o Brasil cresceu dramaticamente, cresceu muito rapidamente. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil e mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor. Em 74, que foi o último ano do governo Médici, o Brasil cresceu 14% em termos reais e teve uma inflação de 15%. É o automóvel gosto em 4 temperamentos. O carro preços. O carro você. O grande salto foi o salto econômico. De retirar o país de 49º lugar, não é, de produto interno bruto e trazê-lo para a 8ª economia do mundo. O aumento das exportações era uma das bases do modelo. E o país diversificava as vendas. Pela primeira vez, o café passou a representar menos da metade das exportações. É verdade que houve um ingresso de 100 bilhões de dólares para o Brasil e que criaram uma infraestrutura industrial nova. As empreiteiras trabalharam como nunca. Além de grandes obras pelo interior, as cidades se enchiam de arranha-céus. Os juros baixos ampliavam as vendas de bens duráveis. E a televisão, que antes era um luxo, entrou na metade das casas brasileiras. É difícil dizer por que se gosta de um bom cigarro, certo? Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Parecia que agora o futuro estava mesmo chegando. E entramos num novo ciclo de ufanismo. Então era o seguinte, olha, nós estamos bem, nós estamos ganhando dinheiro, estamos melhorando de vida. Quem não gosta, que vai embora. Para que nada possa tolher o progresso. Sempre alerta, Brasil. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. 90 milhões em ação, pra frente Brasil. O que faltava para completar o clima de felicidade geral veio em 1970 com a conquista do Tri. A Taça do Mundo agora era nossa para sempre. Parece que todo o Brasil deu a mão. A gente ficava contra aquela campanha do Brasil é meu deixo, Brasil eu te amo. A gente criticava aquilo, aquele oba-oba
governamental em cima da seleção. Mas quando os jogadores pegavam a bola, não tinha ideologia que segurava. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Como se a glória no futebol fosse pouco, começamos a brilhar também nas pistas. Nascia uma nova paixão. Eu senti muita responsabilidade representando o Brasil. Eu lembro que a maioria dos grandes prêmios não tinha nem bandeira brasileira, nem hino nacional. Eu tinha que levar comigo. Nós investimos muito no surgimento do Fittipaldi. Pusemos muito na televisão para esse efeito da valorização do Brasil e do homem brasileiro, o Fittipaldi. O futuro também pareceu mais próximo quando assistimos pela TV a chegada do homem à Lua. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Estávamos ligados ao mundo via satélite. E o desenvolvimento das telecomunicações começava a unir o país numa grande rede. Quem fez toda a telecomunicação no Brasil foi a Telebrás. No comando de quem? No comando de alguns militares. O milagre tinha suas sombras. A concentração de renda aumentou a distância entre ricos e pobres. Como admitiu o próprio presidente Médici numa frase famosa: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Se criou a ideia de que é preciso fazer crescer o bolo e depois dividir, que era um termo muito usado. O governo criou vários programas que prometiam repartir os frutos do milagre. O Mobral ia acabar com o analfabetismo. E o projeto Rondon unia os universitários na construção de um novo Brasil. Este ano quero paz no meu coração. As peças publicitárias não tinham autoria, não tinha o governo federal, não tinham nada. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Apareciam uma criança cantando, tocando uma coisa, aparecia uma mensagem assim, completamente estranha, e vinha uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. Sonhos que vamos ter, como todo dia. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. Para reforçar o otimismo, a censura se encarregava de sumir com as más notícias dos jornais. A minha tia dizia para mim: eu não entendo por que vocês são tão angry, por que vocês ficam nessa antipatia com o Brasil, está tudo tão bem. Eu falei: tia, não está bem não, você não sabe o que está acontecendo, porque a classe média não sabia. Os artistas contrários ao regime foram silenciados. Todos nós, de uma certa maneira, nos autocensurávamos, porque nós achávamos muito mais válido você continuar trabalhando, dizendo o pouco que você podia dizer, do que de repente se recusar a trabalhar. Conjuntura! Todas as novelas tiveram censura. O Bem Amado foi perseguido do princípio ao fim. Você tinha que escrever de um jeito que a censura não percebesse. No cinema, agora dominavam as pornochanchadas. Eu quero minha mãe! Por causa da censura, muitos brasileiros não ficaram sabendo das tentativas de implantar focos de guerrilha no interior. Chama o PO! Chamando o PO! Parte do que restava da oposição ao regime tinha se engajado na luta armada. Negativo, capitão! Eles devem ter sido presos ou mortos. Vambora! A estratégia era iniciar um movimento armado que sobreviveria pelas condições da região, da selva, com o apoio da população, por isso que a gente tinha uma boa relação com a população, e a gente ia criar o embrião de um exército popular no campo para uma guerra prolongada.
Documentos, por favor. Corre! Corre! Precisávamos de dinheiro para financiar uma luta armada contra a ditadura militar. Então, assaltamos bancos, pegamos esse dinheiro e investimos em infraestrutura para sustentar essa luta. Assalto! Anda, porra! Era a guerrilha urbana, que assaltava bancos e sequestrava diplomatas para trocar por prisioneiros políticos. Foi o caso do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. Eu disse o seguinte: eu estou em guerra, guerra é guerra, né? Então nós temos que agir como soldados dentro da guerra, né? O governo Médici respondeu à violência com violência. Como chefe militar, ele chegou à conclusão que a missão dele era ganhar a guerra, tá? Ganhar a guerra. Você que é? Terrorismo que essa gente fez aqui no Brasil num certo período, olha, é terrorismo da pior espécie, viu? Matar o cara assim a sangue frio, é? Guerra é guerra. A ponto deles mesmo eliminarem o companheiro deles, até porque alguém dedava, que eles tinham dedado, ele matava os companheiros dele. Os grupos clandestinos foram sendo esfacelados um a um, pela ação do Exército e de uma série de órgãos de repressão, como os doicodes. Eu fui torturado inicialmente com afogamento, com pancadas. Depois teve choque elétrico, pau de arara. O objetivo não era fazer sofrer. O objetivo principal era obter informações. E todo o processo de sofrimento era uma negociação com as informações importantes que você obteria. E o Marighella? Você sabe quem matou o Marighella? Flores. O subversivo age clandestinamente, é evidente. Então, quando se prende um, rapidamente a gente tem que saber o que ele sabe para você agir em função daquilo que ele sabe. Obrigado. Fiquei entre a vida e a morte. A um momento dado, os médicos pediram para interromper a tortura porque o coração não respondia mais. Sempre é um modo mais técnico, mais científico e até mais humano de você obter informação. Mas é tal história, meu filho. Em certo momento, em certas circunstâncias, eu não vou justificar nem explicar. A colunista social Hildegard Angel ainda guarda cicatrizes desse tempo. Seu irmão Stuart está entre os brasileiros assassinados sob tortura. E a mãe, a estilista Zuzu Angel, morreu tentando localizar o corpo. Ela era embriagada pela sua própria raiva, pelo seu ódio, pela sua coragem. E ela fazia isso, ela desconcertava. Ela fez comício na rua, ela fez comício em fila de banco, pegava microfone de avião na hora que o avião ia pousar e falava: vocês estão descendo na cidade maravilhosa, cidade em que torturaram e mataram meu filho. A violência se institucionalizou também no combate ao crime comum com o aparecimento dos esquadrões da morte, que eliminavam bandidos e comunistas e abandonavam os corpos em lugares públicos. O Brasil não estava sozinho nessa convivência com o terrorismo. Nos anos 70, quase toda a América Latina conheceu a violência de ditaduras militares. Em São Paulo, o presidente Ernesto Geisel assiste às comemorações da Semana da Vitória. A partir de 74, o Brasil continuou a marchar em ritmo de Brasil Grande, mas agora com outro presidente, o general Ernesto Geisel. Foi nessa época que começamos a construir usinas nucleares. O Brasil ia entrar para o
Clube das Potências Atômicas. Foi um grande governo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista econômico, financeiro. O governo Geisel fez grandes coisas. Agora, debite-se ao governo Geisel uma grande intensificação da estatização. Geisel deu início a mais uma série de grandes obras, entre elas Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo. Íamos acabar com o subdesenvolvimento. Ele teve uma visão de que era preciso que as coisas se transformassem de uma certa maneira, né? E com estilo autoritário, certamente, mas ele teve uma visão. Pobres dos empresários que acreditaram no governo e que se enfiaram nesse programa, todos eles tiveram dificuldades fantásticas até hoje. Em meados dos anos 70, em meio à crise do petróleo, o milagre começou a ruir. Quando a década chegou ao fim, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Mas tinha um dos piores índices de concentração de renda do planeta. A dívida externa passava dos 100 bilhões de dólares. Nestes 50 anos, tentamos realizar a vocação de Brasil Grande, primeiro com o desenvolvimentismo de JK, depois com o milagre na ditadura. Hoje, perseguimos o mesmo sonho na democracia. Os brasileiros querem um país mais forte e mais justo, como o imaginado pelo poeta Olavo Bilac quando escreveu: "Não verás país nenhum como este". Brasília. Uma cidade que nasceu como utopia e símbolo de um dos nossos sonhos mais antigos. O de conquistar a grandeza brasileira. Despertar um gigante adormecido. Que um povo que ergue no deserto, em tempo vertiginoso, uma cidade como esta, é suficientemente capaz de recuperar o tempo perdido, de acelerar a sua marcha no sentido de abolir a distância que os separa dos povos mais desenvolvidos. Apesar de parecer muitas vezes absurda, a censura tinha a sua lógica e era essencial à ditadura. Assim como hoje, a liberdade de informação é uma das bases da democracia. Por isso, só 10 anos depois, quando a censura foi abolida, os brasileiros vislumbraram a volta do Estado de Direito. Nos anos 80, sem censura, a sociedade fez ouvir o seu grito pela redemocratização, no movimento Diretas Já, que abriu caminho para o nosso reencontro com a democracia. Eu tenho a impressão que é irreversível o quadro democrático. Esse negócio de comunismo aqui no Brasil, deixa vir, dura até o primeiro carnaval.